Os antigos gregos foram capazes de combinar suas lendas extraordinárias com seus próprios feitos. Eles desenvolveram habilidades para construir a maior maravilha da Grécia Antiga. É um ícone de perfeição, uma inspiração arquitetônica. O Partenon. Sobre a Acrópole, a colina sagrada que domina a cidade de Atenas, o Partenon foi construído como um símbolo de sucesso. Ele resistiu durante 2.500 anos. A história da sua construção é tão notável quanto o projeto da edificação em si. Esta gloriosa construção nova que surgiu de um campo de ruínas foi um símbolo para os atenienses. Significava que, após quase serem aniquilados pelos persas, eles agora estavam no comando. Estavam em ascensão e o Partenon servia para lembrá-los disso. O Partenon não seria um templo comum. Suas proporções requintadas do lado externo combinavam com seu interior, que possuía entalhes esplêndidos e relevos coloridos. Mas os dois homens responsáveis por sua construção enfrentaram uma crítica feroz. Fídias foi nomeado supervisor das obras. Ele era o escultor mais famoso da época. Péricles era o estadista ateniense que sugeriu a construção. Era parte de um vasto programa de regeneração concebido por Péricles para transformar Atenas e fazê-la servir de exemplo ao resto do mundo grego. Era uma grande ideia, mas como iria financiá-la? O dinheiro usado foi uma contribuição dos aliados de Atenas para a guerra contra a Pérsia. Com 30 metros de largura e 69 de comprimento, ele consumiu milhares de toneladas de mármore. A pedra brilhante, como foi chamada, foi extraída das pedreiras que ainda restam no Monte Pentélican, a 12 quilômetros de Atenas. Mas era preciso uma técnica especial para arrastar as imponentes colunas pela encosta íngreme da Acrópole. A Acrópole fica bem acima da cidade. Seria muito difícil levar as colunas até lá numa carroça. Provavelmente usaram um sistema concebido mais de um século antes. Construíram uma estrutura de madeira em volta do tambor e depois, usando bois, puxaram as pedras colina acima. Como um rolo compressor. No local da construção devem ter usado guindastes com sistema de roldana para erguer os blocos de pedra. A força para o içamento vinha de um molinete preso atrás da estrutura. Assim que os blocos e as pedras estavam aqui, eles precisavam posicioná-las com absoluta precisão. Aqui há uma pista sobre como fizeram isso. Isto aqui foi usado para erguer as cordas e carregar as pedras. Normalmente teriam sido cortados, mas a guerra estourou antes que os operários tivessem acabado. Mas a genialidade fundamental da construção reside na compreensão da perspectiva pelos antigos gregos, algo imbatível até a Renascença. Dizem que só há linhas retas no Partenon, mas não é verdade. Há linhas que você acha que são retas, mas não são. A arquitrave ao longo do topo, por exemplo, é quase 6,5 centímetros mais alta no meio que dos lados. Em cada estágio, os construtores contaram com a distorção ótica para fazer o templo parecer perfeito. Aqui embaixo na base vemos esse desvio na linha horizontal. Há uma elevação muito sutil ao longo da linha do degrau em direção ao meio que se reduz do outro lado. À distância, isso nos dá a impressão de uma linha reta perfeita. Eles criaram as colunas prestando a mesma atenção aos detalhes. Do outro lado da edificação, todas as colunas se inclinam um pouco para dentro. Fizeram isso para dar mais grandeza ao projeto, uma sensação de elegância. Eles cortaram a superfície do tambor inferior para que ele se inclinasse para dentro. Aqui no canto, o tambor inferior está ligeiramente virado e a coluna do canto se ergue na diagonal com uma precisão extraordinária em direção ao centro da construção. Os construtores gregos se concentravam em cada detalhe. Você pode achar que estes grandes blocos de pedras não saiam do lugar, mas os antigos gregos usavam grampos para mantê-los unidos. Este é um dos grampos de ferro original que estava dentro deste buraco recentemente escavado. Ele ficava aqui e era coberto por chumbo derretido que solidificava, mantendo os blocos unidos.
Na verdade, os grampos não fazem muita força no uso diário, mas no caso de um terremoto, esses grampos ajudariam a manter as pedras unidas. Talvez seja uma das razões pela qual ele esteja aqui até hoje. A peça mais importante dessa construção enorme estava no interior. Aqui, Fídias projetou a estátua mais rica e impressionante. Ela representava a deusa Atena, a quem o monumento era dedicado. Era uma obra-prima de marfim e ouro. Era tão extravagante que consumiu mais da metade dos fundos destinados a todo o projeto do Partenon. Com quase 12 metros de altura, Atena dominava o interior, intimidando todos que vinham orar no templo. A estátua de Atena tinha mais de 1 tonelada de ouro. Foi mais caro colocar esse ouro na estátua do que construir todo o Partenon. Um friso assombroso com 159 metros de comprimento ilustrava a procissão anual em honra de Atena. O mármore pálido que vemos hoje era bem diferente há 2.500 anos, quando estava pintado em cores vivas. Mas a obra-prima não foi um sucesso imediato na época. Os oponentes de Péricles disseram que ele estava vestindo o Partenon como se fosse uma mulher pretensiosa. Uma crítica tanto para a edificação quanto para sua companheira Aspásia, que não pertencia à elite de Atenas. Para maior descrédito de Péricles, Fídias, o escultor e supervisor das obras, foi acusado de se apropriar indevidamente do ouro da estátua. Também foi acusado de blasfêmia por retratar a si mesmo e a seu benfeitor entre as figuras sacras no escudo de Atena. Fídias, o escultor, devia ser amigo de Péricles e, pelo visto, atraiu parte dos raios que os inimigos de Péricles queriam lançar contra ele. Sabemos que ele foi preso em Atenas pelo desvio do ouro. Fídias e seus artesãos não eram vistos como heróis da civilização, assim como nós os vemos agora. O Partenon foi um escândalo durante alguns anos na época, mas agora é um marco de excelência arquitetônica. Os estragos da guerra e da poluição impuseram um alto custo, mas ainda assim o templo resiste. O Partenon nos causa uma grande impressão, é o que poderíamos chamar de uma estrutura icônica. É uma comunhão entre pedra e rocha e do modo de usá-las e trabalhá-las, e também entre a geometria e a forma, algo que nunca mais foi obtido durante milhares de anos. Estas 7 maravilhas da antiga Grécia são o legado de uma das maiores civilizações. Elas mostraram à humanidade a imaginação e a inventividade, a coragem e a convicção para levar a arquitetura ao mundo moderno. Versão brasileira, DPN Santos.